Olá, meus queridos irmãos, seguidores aqui das minhas mídias sociais. Eu sou o pastor Eduardo Baldassi e estou apresentando toda semana estudos bíblicos, mensagens para trazer a edificação do corpo de Cristo e de pessoas que eu conheço que, infelizmente, não estão conectadas a uma igreja. Quero ler para vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, os primeiros versículos, onde Paulo diz o seguinte: Irmãos, não vos pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora, porque ainda são carnais. E aí Paulo, você pode ler depois, ele vai falando no capítulo as características desses cristãos carnais. Então, eu quero falar sobre o título Em Busca da Maturidade Espiritual. Meus queridos, quando a gente está estudando para ser pastor, a gente estuda teologia, a gente vai estudar como a Bíblia foi escrita e tudo isso. Então, eu muito lembro que quando foi feito um estudo sobre as cartas de Paulo a Coríntios, foi dito que, na realidade, essas cartas foram 3 e não 2. 2 foram consideradas para estar no cânon bíblico dos 66 livros que compõem a palavra de Deus. Mais uma, pelo que eu entendi no meu estudo, foi extraviada. E diz que esta carta chamava-se carta áspera. Áspera, toda vez que a gente fala uma palavra áspera, áspera é uma palavra dura, assertiva. E eu fico imaginando, quando eu leio as cartas de Paulo a Coríntios, primeira e segunda, que Paulo foi bastante áspero nessas duas cartas que estão no cânon bíblico e que estão nos 66 livros da Bíblia. Eu fico imaginando a carta que não foi considerada inspirada. Porque Paulo aqui, ele faz uma assertiva afirmação sobre crentes carnais, criancinhas em Cristo. E, gente, é muito interessante que a Bíblia nos fala da igreja como ela é, das pessoas como elas são, do ser humano como ele é. Não existe igreja perfeita, tá? Existe igreja saudável e existe igreja doente. E essa igreja de Coríntio era uma igreja doente. Era uma das igrejas que mais trabalho deu ao apóstolo Paulo. E nós vemos aqui Paulo desabafando, escrevendo, orientando, exortando, dizendo que ele gostaria de falar com os cristãos desta igreja como cristãos maduros. Mas eles não conseguiam suportar o sólido alimento espiritual. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você alguma vez, porque nas mesmas cartas de Paulo, aqui, 1 e 2 Coríntios, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, não pega essa mensagem agora e fique examinando algum crente que você conheça e que você queira dizer que ele é carnal e você é espiritual, ok? Olhe para dentro de você mesmo. Você se considera um crente maduro? Você está crescendo na sua vida espiritual? Porque Paulo aqui faz um simbolismo. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que, independente da nossa idade cronológica de nascimento, nós nascemos de novo, então nós somos nova criatura. O velho homem, a carne, pode ter 40 anos, 30 anos, 17 anos, mas a vida espiritual está recomeçando. Então, nós somos nova criatura, nós somos uma pessoa recém-nascida espiritualmente, ok?
e muitas vezes com uma carga teológica errada, com valores espirituais errados, valores morais errados, porque estamos vindo de outra religião ou até mesmo do ateísmo, com muita influência do secularismo na nossa vida. Olhamos como se o mundo girasse ao nosso redor, porque é assim que uma criança age. Tudo tem que gerar ao seu redor. Ele tem que ser o centro das atenções. E assim, nós nascemos em Cristo. E aí, a Bíblia nos ajuda a entender todo esse processo, porque Jesus, quando disse, ide, pregar o evangelho fazendo discípulos, ele não disse membros de igreja. E aqui começa um primeiro problema com crentes carnais. Crentes carnais tendem a ser crentes que não foram discipulados, que são apenas membros de igreja, aceitaram Jesus, estão salvos, sentados e satisfeitos, mas não sabem orar, não se libertaram dos velhos hábitos, do velho discurso, não se libertaram das velhas crenças, e toda crença que está dentro da sua mente vai gerar uma emoção, que vai gerar uma ação. Então, é por isso que em outra carta, Paulo diz que ele pedia, pelo amor de Deus, que os crentes não se conformassem com o mundo, mas que renovassem o seu entendimento, a sua mente, que se transformasse, que apresentasse os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E este é o parâmetro de uma criança em Cristo. Uma criança em Cristo é aquela que se alimenta de leite. E o que vem a ser leite quando nós falamos no mundo espiritual, na linguagem eclesiológica, no simbolismo bíblico? É alimento para crianças. Então, quando eu me converti, eu lembro que eu estudei o que era o Velho Testamento, qual era o Novo Testamento, como eram as divisões dos evangelhos, das cartas de Paulo, né? Outros livros bíblicos, o Apocalipse, o Velho Testamento, o Pentateuco, o livro dos profetas maiores, profetas menores, livros históricos, os livros poéticos. Então, a gente aprendeu que a Bíblia tinha 66 livros, né? Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai querendo aprender a orar. Aí a gente descobre que a vida cristã não é só feita de bons momentos, mas que nós passamos por tribulações e que Cristo não nos abandonou, que Deus não nos abandonou. E a gente começa a ouvir ventos de doutrina, mas a gente coloca a nossa bússola na vontade de Deus, nos nossos valores doutrinários, e seguimos aqueles valores doutrinários. A gente consegue filtrar o que vem do homem, o que vem do Espírito de Deus. E aí a gente lembra que o apóstolo Paulo falou que o cristão é a pessoa mais livre de todas, que ele pode todas as coisas, mas que em tudo convém. E aí a gente começa a moldar a nossa vida, na transformação diária, no processo interminável aqui na Terra, enquanto vivermos de santificação, e a gente muda o nosso discurso, a gente muda os nossos valores, as nossas ações, a gente aprende ao arrependimento, a gente aprende a orar, a gente vai passando por um propósito, por um processo de crescimento espiritual que não termina até a nossa morte. E aí, com o passar do tempo, você não pode mais ter só o leite espiritual, não pode ficar só nessa de conhecer que a Bíblia é feita de 66 livros. E aí você vai começar a estudar melhor teologia, a questão da parousia, da volta de Cristo. E, gente, no momento que nós estamos vivendo agora, quantas criancinhas em Cristo a gente vê na internet que não sabem discernir do que é bíblico, do que é teoria da conspiração, não estão lendo a Bíblia, vão para os pastores de YouTube e de Facebook e escutam, porque ali é muito mais fácil. E eu resolvi, eu não sou o melhor, eu estou aqui apenas fazendo um ministério, entrar na mídia social com um leite mais forte, com um alimento mais forte, para que as pessoas possam ter nutrição espiritual.
Por quê, gente? Você imagina uma criança, se você der picanha para ele, vai ter uma intoxicação alimentar, ele não consegue, o corpo, o sistema digestivo não consegue elaborar. Você imagina uma pessoa que nasceu de novo agora em Cristo, você já vem com a doutrina das últimas coisas, a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o grande julgamento. Ele está ainda aprendendo a orar, aprendendo as coisas básicas da vida cristã, mas ele precisa crescer. E o que tem acontecido é que as pessoas têm passado anos na igreja com dúvidas sobre oração, com dúvidas sobre salvação, com dúvidas sobre a volta de Cristo. Momento atual, hoje, fevereiro de 2025, digo a vocês, tá uma tal de pessoal buscar quem é a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, e estão descuidando das suas vidas espirituais. Por quê? Quero dizer a vocês, em todas as gerações, desde a igreja primitiva até a volta de Cristo, vai haver sempre um candidato a anticristo. A besta também vai estar sempre, porque o inimigo de nossas almas não sabe quando é a volta de Cristo, ok? Então, eu não fico preocupado com isso, eu fico preocupado se eu estou preparado, se eu morrer hoje, se eu vou estar preparado para ir para diante de Jesus e prestar conta das minhas obras, da minha fé, diante daquele que vai julgar todos, grandes e pequenos. Você, como cristão, tem que estar preocupado com isso. Não se aquele ou aquele outro personagem da história atual, ou passada, ou futura, é a besta, é o anticristo. E isso que está acontecendo agora, gente. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas vão para a internet, estão se alimentando de lixo espiritual, acreditando mais em teoria da conspiração, que gera medo. Quem é cristão, quem está salvo por Cristo, tem esperança na volta de Cristo e não medo do julgamento, não medo de nada. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma geração que poucos estão buscando discernimento e crescimento espiritual, né? E com isso, o que acontece? Com medo de perder membros de igreja, alguns pastores estão descendo a qualidade das mensagens bíblicas, dos estudos bíblicos, para descer ao nível da mediocridade do leite espiritual. Quando Deus quer trazer todos os cristãos ao alimento sólido, ao alimento que realmente nos equipa para uma vida cristã saudável, equilibrada e verdadeira. Nós não vivemos num mundo parque de diversões. Nem todos os dias nossas orações são respondidas. Devemos lembrar que Deus tem sempre o não, o sim e o espera. E os cristãos, criancinhas em Cristo, não gostam do espera e do não, só querem o sim. E com isso, nós estamos vivendo uma geração que o evangelho está sendo pregado, mas está fazendo muito pouco diferença na vida das pessoas. Eu lembro que quando eu me converti, eu gostava muito de ir ao estádio de futebol no Rio de Janeiro, Maracanã, e o meu esporte, além de torcer pelo Flamengo, era xingar o juiz. E aí eu me converti. E aí eu tive que pedir a Deus e ao Espírito Santo para que mudasse a minha língua. E eu lembro bem de Isaías, que estava lá no templo, e o anjo pegou o fogo do altar e veio e queimou os lábios de Isaías, que disse: ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? Um processo, um ato de conversão e de mudança de discurso. Então, meus queridos, nesse primeiro vídeo falando sobre maturidade espiritual, quero deixar esses tópicos para que você reflita sobre eles. Sou eu um cristão que está crescendo ou qualquer coisa? Eu fico chateado, eu mudo de igreja, eu fico aborrecido, eu deixo de falar com os outros, eu falo palavrão, eu amaldiçoo a vida das pessoas. Se assim sou, eu sou um cristão carnal. E temos que ter muito cuidado, porque, de acordo com o que Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5,
Nós cristãos temos a obrigação